Boa noite, gente. Vamos lá para mais uma live. Deixa eu chamar o Nando até a Clarinha chegar. Hoje eu vou conversar com uma fonoaudióloga, que é atriz também. Ela mora em São Paulo e, na verdade, eu conheci a Clara o ano retrasado e agora... E a gente acabou ficando... Eu admiro muito, então eu quero conversar com ela. Bom, Nando, cadê você? Venha brilhantar o dia. Chegou. Cheguei. Cheguei no Jobs. Ah, gosto. Cheguei. Cheguei com um cachorro rebelde aqui. Cheguei. É isso, são os mullets. Puxa, estica, solta, encolhe. Tudo Como é que bem, você tá, Lu? amor? Tô bem, graças a Graças a Deus. Deus. Tá um friozinho gostoso aqui. Tá chovendo. Tá bonito. Tá tudo em ordem. Assim o povo fica em casa. E bebe água, gente. Nossa, meus Bebe cachorros estão água. tudo rebeldes hoje aqui, ó. Mas tá tudo Tá certo. Tá tudo lindo, certo. tá lindo, tá lindo. Clarinha entrou. Começando mais um programa falando sobre voz e cuidados vocais com Luísa Catoira! Sou Olha, gente, eu. eu não fiz por mal não, mas hoje eu já vou começar falando. Ontem foi uma Clara, hoje é outra É. Clara. Amanhã tem o Marcos, depois de amanhã tem um outro Marcos. Você tá, eu acho que assim, você pegou na, Não na foi lista, de né? propósito, não foi de propósito. Pra não errar. Mas eu acredito que nada é coincidência. Pois tá bem, pois tá bem. Então, Coincidências não gente, existem, né, Nando? pois é, eu não acredito em coincidência não. Não Não acredito. rola. Gente, a convidada de hoje, ela é fonoaudióloga especialista em voz. Ah, eu tô lendo mesmo, porque é muita coisa. Lê aí, lê aí. É Ela é atriz mesmo, ela e é muita mestre coisa. em artes da cena, preparadora vocal e de comunicação, locutora e dubladora. Deve ter muito mais coisa. Ela não me mandou É. tudo, porque não é possível. É muita coisa. Essa mulher é incrível. Eu vou deixar ela se apresentar aí pra vocês. Eu Isso aí. vou estar aqui do outro lado assistindo a live, anotando as coisas. Então, se vocês tiverem pergunta, mandem perguntas. Se vocês tiverem comentários, mandem comentários. Se vocês tiverem jobs, manda jobs, que a gente está Manda, aí. Chaves. Eu tô. É isso aí. Então, a Clara, ela Tá não bom. chegou? A Clara já chegou? Eu não vi. Chegou, chegou. Já dei tchau pra ela e tudo. Então tá bom. Então com Tá bom? vocês, Dona Clara Rocha. Até já, gatinho. Já te Tédia. chamo. Deixa eu achar a Clarinha aqui. Chegou. Fala, querida. Olá, tudo bem? Tudo bem? E você? Tudo jóia. Gente, esse Nando é uma simpatia, né? É uma figura gostosa. Todo dia ele vem com É, esse bom humor. é um Ele, prazer, assim, de ouvir ele falar, né? Muito simpático mesmo. ele é assim na vida, Clara. Ele é uma delícia. Ele Que é super bom. competente. O menino é bem artista, sabe? Que faz. Ele é um super circense, ao mesmo tempo produz, dirige, ao mesmo tempo dá um salto, vira de cabeça É para um baixo. artista, né, gente? Artista É, faz, né? é isso. Isso Maravilhoso. Eu não aí. sei mais viver sem ele. Meu amor, quero saber de você. Como é que você tá? Antes de mais Tô nada. bem, tô lá, né, de quarentena. Eu acho que perto da quarentena que eu recém passei, né, pelas minhas questões pessoais aí, acho Sim, que essa quarentena é fichinha, né? é verdade. É, porque acho que foram muito tempo, para quem não sabe, eu recém perdi o meu bebê, né? Então foram 100 dias de hospitais, e aí eu tive uma semana de pausa, de luto, e aí emendei numa outra quarentena, né? Então, Loucura. mas eu tenho falado muito pro meu marido isso. Eu falo assim, perto da quarentena que a gente passou, acho que essa daí é mais fácil de superar, né? É E aí a gente verdade. Essa tá vai fisquinha. seguindo. Vamos É. seguindo, né? Acho que é por aí. É uma loucura. Realmente a vida de vez em quando dá umas passadas de perna na gente que a gente fica meio que, enfim, tentando E se a vida encontrar. tá aí, a quarentena acho que é mais um exemplo disso, de estar aí para ensinar a gente que a gente não tem controle como a gente acha que tem, né? Ou que acho que a gente tem que ser planejado, tem que fazer um monte de coisa, mas a gente também tem que aprender a dançar conforme a música, né? A É encarar as isso. coisas que vão se apresentando aí pra gente, né? E tentar Pois dar o é. nosso melhor, se transformar, enfim, acho que é por aí. Pois é, na verdade, assim, eu tenho falado muito com os artistas, sabe, Clara, que diariamente, porque nunca a arte foi tão presente na vida das pessoas, né? A gente Com agora tem que certeza. dar valor sim, quem não dava valor tem que dar.
porque eu ouço assim, as pessoas falam assim, a música me preenche o dia. Eu não fico sozinha porque eu tô ouvindo música. Ou então tá vendo um filme. Só ver a audiência dessas lives, né, que estão acontecendo aí, Exatamente. transmitidas pela televisão e tal, né? Porque a gente anseia por isso, acho que é né, assim, um conforto pro coração mesmo a arte, né? Exato. Só que, na verdade, eu tô querendo que as pessoas conheçam vocês, né? Quem são os artistas, né? Da onde vocês vieram, o que vocês fizeram. Mas você, além de artista, você também é fonoaudióloga, né? Você tem uma vida linda como fonoaudióloga. E assim, a gente se conheceu há 2 anos e pouquinho, lá em São Paulo. Eu conheci você e a Lu, que é outra querida que eu também quero No chamar. curso da Adri, do Reinaldo e do Rafa, né? Exatamente, exatamente. E foi, na verdade, acho que a única vez que a gente se viu, né? Foram aqueles 2 dias, enfim. E Uhum. deu uma liga super grande. Eu adorei a Lu, adorei você, enfim, foi uma liga. E Um no final das encontro. contas, eu acho que eu até brincava com a Lu. Falei, gente, parece que eu conheço vocês a vida inteira, né? E... Ai, que bom. Mas de fato eu já tinha ouvido muito falar de você, né? Principalmente por conta da Mabel, assim. E a gente vai. Enfim, a gente vai se conhecendo. E eu acho que a gente precisa ter uma coisa que é incentivar a profissão dos outros, né? Assim, e na Exatamente. fonoaudiologia, acho que a gente carece dessa atitude, né? De buscar parcerias. Tem muita gente boa, né? Como tem Tem muito artista muita bom gente boa. também, né? Tem muita gente boa. E é muito legal conhecer outras pessoas boas e ver isso como algo para somar, assim, né? Acho que isso é o caminho. Exatamente, é da mão, né? E eu quero que todo mundo te conheça, porque olha, gente, é pra ela que eu mando o povo quando vai pra São Paulo. E ela Idem, me manda a idem. gente pra cá também. Eu já recebi umas Exatamente. pessoas aqui tuas que são sensacionais. Você fala, eu ainda ligo, depois olha, gente, eu não sei. Clarinha, eu não sei, mas toma Não, mas aí, é isso. Se a gente, pô, que recebe. bom que a gente tem que encaminhar, né? Para quem encaminhar, assim. Agora acho que a gente ainda tem uma limitação maior no sentido, porque agora o Conselho de Fono liberou os atendimentos online e tal, mas eu sempre sou a favor do atendimento presencial. Então eu falo assim, ó, se Claro, você tem uma pessoa que você pode, que está lá no seu estado, na sua cidade, e que você pode ter uma proximidade, ela te acompanhar, por que não, né? Assim, agora todo mundo está claro. acompanhando online, mas quando a gente pode estar presencial, eu não vejo a hora de voltar a atender Eu também, presencialmente, assim, amor. né? Eu sinto uma Então, falta absurda, não só de abraçar todo mundo, mas essa coisa de você usar de fato os equipamentos, você usar o laser, o eletro, né? Facilita tanto a vida. Enfim. Aí mesmo no exercício, né, de pôr a mão, assim, sabe que é uma coisa que eu tenho pensado muito quando a gente voltar, né? Porque com certeza vão ter novas exigências, assim, e eu atendendo, né? E principalmente atendendo profissional de voz, põe a mão na costela e faz aqui, põe assim, abre a boca e tal. Mão E na aí eu fico boca. pensando, nossa, quando voltar vou ter que estar lá de máscara, o que a gente vai ter que, né? Acho que tudo isso vai sendo decidido e tal, mas certamente não vai ser como era antes, né? Vai ser Não, pelo menos desafio. temporariamente, eu acho que a gente vai ter um pouco de medo. Agora eu estava falando com uma pessoa que também eu vou entrevistar semana que vem. Eu falei, mas você tá bem? Tudo bem? Como é que estão as coisas? Eu tive Covid. Aí eu falo, meu Deus do céu, todo mundo teve Covid na vida. Acho que só eu que não tive, sabe? Dá um nervoso, porque você vê que vai Não, e que lá que a fechando, gente né? não teve também, né? Porque é isso, eu tenho um casal de amigos que a filha deles ia fazer uma cirurgia, e aí eles foram lá no hospital, no dia testou, então ela não pegou no hospital, né? Ela tinha que Opa, internar para essa cirurgia, e aí eles falaram assim, ó, a gente testou e deu positivo, mas assim, todos assintomáticos, né? 5 da família, os 5 assintomáticos, né? Que bom, né? Que bom. graças a E Deus. sei lá, eu fico pensando, gente, será que eu já tive, será que eu não tive? É uma angústia, né? Não tem jeito. Angústia. Vamos viver hoje, né? Aquela história, a velha história, a gente não controla porcaria nenhuma. Vamos viver É hoje isso muito aí. bem. Que é isso, eu acho que É. também a pandemia tá aí para isso. Mas conta pra gente, amor, a tua trajetória, conta a tua história. Tá. Como, não Bom, só como artista, mas como fonoaudióloga. eu acho que é uma história, Luísa, é uma história vocal, assim, quando eu brinco, assim, que eu até me sinto menos fono, assim, porque eu não sou muito boa, eu sou especialista em voz e desde muitos anos eu trabalho só com voz, né? E o que me levou para a fonoaudiologia foi essa história com a voz mesmo, assim, né? Então eu até brinco, se eu falar, eu sou pouco fonoaudióloga, apesar de ter muito orgulho da minha profissão, mas eu me considero mais vocologista, assim, porque né, tem tantas áreas, assim, que eu falo, puxa, tem tanta... E agora mesmo, né, assim, nessa época de pandemia, a galera que trabalha com questões aí respiratórias, de deglutição e tal, que eu falo assim, pô, essa é uma profissão que o pessoal precisa, que tem que estar lá no hospital, na linha de frente. Então tem, né, fonoaudiólogos e fisioterapeutas aí que tem um trabalho muito importante nisso, né? Então essas outras áreas da fono sem ser a área de voz
são áreas que desde que eu me formei eu estou mais distante, né? O que não me torna menos fonoaudióloga, mas a minha relação, a minha história é com a voz, né? E aí a gente até pergunta, o que eu tenho que falar nessa live, né? E você fala, eu quero que você conte um pouco da sua história, dessa trajetória. E a minha história com a voz, e aí acho que isso vai parar na fonoaudiologia, vai parar na locução e tal, a minha história, ela se dá tendo um problema vocal, né? Então, na verdade, com 10 anos de idade, eu sempre fui muito acelerada, né? Falo super rápido, sou muito ativa, sempre fiz muitas coisas. E aí, com 10 anos de idade, eu comecei a cantar num coral, com 11 anos de idade, desculpa, eu comecei a cantar num coral, que era um coral cênico, então foi super legal, uma memória muito especial, assim, pra mim, pessoas que eu falo até hoje, inclusive, e... Você tem postado umas coisas, esse pessoal? Também, tem alguns lugares, assim, um dos posts que eu fiz foi uma galera desse coral, que era o coral do Mackenzie, e é o coral infantil e infanto-juvenil do Mackenzie que eu cantei, né, isso há muito tempo atrás. Então, e aí quando eu comecei a cantar, a minha queixa, na verdade, eu tinha uma queixa vocal que era uma queixa de fadiga vocal, né, então se eu, sei lá, eu saía do ensaio, e aí eu fazia mil coisas, então eu jogava basquete e ia pro coral, só que aí eu gritava no basquete e eu chegava rouca no coral, eu tinha uma soporosidade vocal, assim, muito grande, e uma fadiga, então a gente tinha apresentações, sei lá, sábado e domingo, aí na segunda-feira minha voz estava assim super, né, cheia de ar. O problema é que a gente tem uma cultura brasileira de que essa voz é bonita, né, então a voz soprosa, a voz com ar, então as pessoas, é super charmosa a voz dela, ela tem uma voz charmosa e tal, não sei o quê, e aí é curioso, né, porque durante um tempo, até eu começar a cantar de fato, e a ver que, puxa, não estou chegando nas notas, então eu não conseguia cantar a linha melódica, eu tinha que dublar algumas notas, até eu sentir isso, eu achava que minha voz era super legal, porque todo mundo elogiava a minha voz, né? E sempre tive um perfil aí de extroversão e tal, enfim. E aí foi, na época, né, pensar há 25 anos atrás, tenho 35 agora, então 25 anos atrás a gente não tinha qualidade de exame de imagem, né, e nem de profissionais que trabalhavam assim, voltado para laringe, né, para diagnósticos laríngeos, como a gente tem hoje em dia. E aí cada um, eu fiz assim, acho que, sei lá, em um mês eu ia num otorrino por semana e cada um dizia uma coisa. Então um falava assim, você tem nódulo, aí o outro falava, olha, você tem fenda em ampulheta, aí o outro falava, olha, talvez seja um cisto. Então eu tinha vários diagnósticos, e aí tinha gente que falava assim, opera, aí tinha gente, não, imagina operar, você não pode operar de jeito nenhum, e aí tinha essa história toda, né? E isso se prolongou por muitos anos, até que eu passei assim, por muitos anos de terapia com fono que não era especialista em voz, e minha voz não evoluiu, né? E isso me dói falar, porque acaba sendo, né, uma crítica à fonoaudiologia nesse sentido, mas acho que hoje a gente tem uma força da especialidade, né, assim, dos especialistas em voz, que eu, com 17 anos, quando eu comecei a ser atendida por um especialista em voz, eu evoluí, assim, em 6 meses, o que eu não tinha evoluído em pelo menos 2 anos aí de terapia com uma fono que não era especialista em voz. Mas é isso, né, na época, 25 anos atrás, acho que a gente não tinha a força que a especialidade tem hoje, né, era tudo uma fono mais genérico. Hoje acho que isso está mais definido e ainda temos coisas a caminhar, assim. Mas enfim, e aí, depois que eu fui atendida por uma especialista em voz, eu melhorei, mas mesmo assim eu tinha um limite terapêutico, assim, né? E acho que eu criei aquela coisa, sei lá, meio Freud explica, assim, de tipo, bom, já que ninguém resolve a minha voz, então eu vou fazer fonoaudiologia. Então eu sempre cantei em coro cênico, mas eu entrei em fonoaudiologia, tanto que eu tinha alguns amigos músicos que falavam, não, você tem que fazer regências, vai pra música, vai pro piano, né, vai fazer um instrumento e tal. Mas eu fui pra fonoaudiologia porque eu falava assim, não, eu vou aprender a cuidar da voz de todo mundo, assim como, né, preciso aprender a cuidar da minha, dos outros, enfim. E aí fiz Unifesp, né, entrei na escola, que na época era a Escola Paulista de Medicina ainda, e aí me formei lá e continuei cantando em outro coro cênico, né? E aí quando eu entrei na Unifesp, a minha professora de voz, ela falou, olha, se você gosta tanto de voz, né, aproveita os professores daqui e vai investigar o que você tem na sua voz, porque como assim você foi um monte de ninguém sabe, né? Eu falei, ninguém sabe, cada vez eu vou no otorrino e falo uma coisa diferente. E aí eu passei no Dr. Paulo Pontes, né, que, enfim, acho que é o pai da laringologia no Brasil, porque ele era professor da Unifesp,
E aí passei com ele e fiz cirurgia, né? E aí ele falou, olha, a gente tem que operar e tal, né? E sou muito grata, assim, a ele e a muitas pessoas, né? A Mara, que fez meu pós-operatório, outras pessoas, porque aí depois eu fiz outras cirurgias, né? Porque eu tive recidiva, enfim, fui estudar teatro, aí regacei com a minha voz, fiz um pólipo na prega vocal numa peça de teatro, aí tive que operar de novo. Então eu tenho, assim, o Dr. Paulo, o Reinaldo, Mara, Laura, Juvenal, são pessoas que cuidaram da minha voz, porque acho que a gente, quando a gente tem um problema de voz, a gente precisa de outro profissional para cuidar da nossa voz, né? Então é inviável eu fazer o meu pós-operatório. Então, essa minha história vocal, ela foi meio que levando, né? Então, me levou para fonoaudiologia. Quando eu me formei na fonoaudiologia, eu fiz especialização em voz. Aí, depois, eu continuei cantando em coro cênico. E aí, eu tinha uma coisa, acho que eu sempre fui meio aparecida, assim. E aí, eu tinha uma coisa assim, se eu não tivesse um papel para fazer no coro cênico, já não tinha muita graça. Aí, eu falei, olha, Clara, eu acho que você tem que fazer teatro, né? Tipo, você tá lá no coro cênico, é seu hobby e tal, mas era um hobby, assim, que eu dava mais importância do que muitas coisas profissionais, assim, né? Eu falei, cara, acho que eu preciso ir atrás disso. E aí eu entrei no teatro, fiz Célia Helena. Depois que eu me formei no Célia, a gente montou um grupo de teatro de pessoas muito queridas, chama os Barulhentos, tem até, fazer o jabá aqui, tem até uma página aí no Insta. E aí a gente ganhou uma PCA junto com os Barulhentos, foi muito legal. Em 2015 a gente ganhou esse prêmio de uma peça que a gente não tinha, assim, grana nenhuma, montamos tudo, assim, tipo, na raça, assim, sabe? Foi um reconhecimento muito legal. E aí, com o grupo de teatro, o meu desejo, eu comecei a dar aula, né, de voz em escolas de teatro e também em escolas de rádio e em cursos de rádio, em cursos de apresentador de TV, repórter, enfim. Então fui meio que assim, se eu dar aula de voz. E aí, estudando teatro, eu comecei a perceber, assim, de que, puxa, não dava conta só de trabalhar a questão de articulação, de prosódia, né, essas questões mais, sei lá, técnicas da voz, não gosto muito desse nome, mas acho que ele é didático. E aí eu falei assim, eu preciso trabalhar mais coisa expressiva. E aí fui estudar teatro. Eu acho que o teatro, ele me fez ter um encontro mais do bem com a voz, assim, de falar, olha, técnica e expressividade, elas precisam andar juntas, né, e uma coisa favorece a outra, né. Então eu sempre falo assim, quando a gente tem e eu acho que o trabalho do fonoaudiólogo é muito por esse caminho. Quando a gente dá um condicionamento vocal, né, a pessoa fica de bem aí da voz, isso permite com que esse artista tenha uma voz mais expressiva. Então eu fui para a Unicamp para fazer um mestrado em artes cênicas, para trabalhar isso, para trabalhar assim, ó, o que é técnica e expressão, por que a galera, né, eu sempre me senti assim meio ovelha negra, e não estou me vitimizando porque eu nem gosto dessa postura, mas é no sentido assim de que todo mundo da fonoaudiologia me achava tipo a bicho grilo que era atriz, sabe? A Clara é do teatro, né? Por isso que o trabalho científico dela é mais qualitativo e menos quantitativo, né? Assim, acho que tinha essa ideia. E aí, ao mesmo tempo, também tinha uma coisa assim, do pessoal do teatro falar assim, mas ela é fono. Até hoje eu sinto isso, né? Mas é que a Clara é fono. Não, a Clara é verdade, a Clara é fono, a Clara é artista e eu procuro fazer o meu melhor nessas duas áreas, assim, acho que elas são bem complementares. E aí, no meio disso, hoje em dia eu saí do meu grupo de teatro, já faz um tempo, por outras prioridades aí de trabalho e tal, e aí surgiu, dando aula para radialista, como eu dava aula de voz, dava aula de expressividade e tal, acabou surgindo a questão da locução. Então, eu falei assim, você me ensina a locução e você não grava? Aí eu falei, é verdade, né? Podia gravar. E comecei a gravar locução meio de alegre, assim. E hoje acho que é uma das coisas que eu mais faço, né? Assim, como acho que é meu atendimento e meu trabalho como locutora. E aí, depois disso, que eu já dava aula numa escola de dublagem, dava aula de voz, né? Não sou professora de dublagem, sou professora de voz em escola de dublagem. E aí também eu falei, puxa, peraí, eu já sou formada em teatro, eu já faço locução, né? Aí tive a oportunidade, fiz narração também e tal. Aí eu falei, vou estudar dublagem. Aí acabei fazendo um curso de dublagem para aprender a técnica e tal. Mas eu dublo, né? Eu sou dubladora, tenho um trabalho de dublagem, mas eu dublo bem menos do que eu faço locução, assim, né? Locução já faço há mais tempo, assim. Então, as coisas acabaram. Aí tem muita gente que fala assim, mas você faz um monte de coisa, né? O que você vai ser? E aí eu sou meio grossa, assim, que às vezes eu falo, bom, enquanto eu não pedir dinheiro emprestado, acho que eu posso ser o que eu quiser ser, né? Maravilhosa, é isso, toma logo. Enquanto eu consigo cuidar e conciliar, acho que eu posso ser o que eu quiser. E ao mesmo tempo, eu acho que eu sou uma coisa só, que é essa paixão que eu tenho pela voz e pela expressividade. Então, tudo que né, você fala assim, ela faz um monte de coisa diferente. Faço, mas tudo é voltado para o trabalho vocal, né? Então, enquanto uma artista de voz, né, que
que trabalha profissionalmente com a voz, enquanto uma preparadora vocal que cuida da voz dos outros. E é assim que eu me sinto feliz. Acho que quanto mais eu cuido da voz dos outros, mais eu percebo a minha. Quanto mais eu trabalho no meu estúdio, nas coisas, mais eu melhoro para cuidar da voz dos outros. Eu acho engraçado, você está falando uma coisa... Ontem eu estava conversando com uma pessoa que na verdade, é a Clara também. Até o Nando falou, eu pus 2 Claras, pus 2 Marcos. Eu vi, a Clara, ela é dançarina, né? Ela é bailarina e ela é atriz. E é engraçado como as pessoas querem colocar a gente em caixas. A gente falou isso ontem, né? Ela dança pra caramba, ela dá aula de expressão, ela prepara corpo, mas ela canta também, mas ela interpreta também. Enfim, ela é isso tudo. E você é isso tudo também. Só que tudo que você faz com esmero. Né? Por que não ser várias coisas se você faz tudo bem feito? Né? Se o dia da gente tem 24 horas e você consegue... Né? Se você tem 24 horas do dia e você pode colocar, sei lá, agora eu vou trabalhar com uma locução, agora eu vou fazer uma dublagem, agora eu vou atender um paciente. Por que não? Né? Pois é. Eu concordo também, mas assim, mas infelizmente existe assim uma coisa, mas peraí, você quer ser dublador ou você quer ser fono? Você quer locutar ou você quer ser atriz, né? Então, o artista, né? Você vê, a gente não tem profissão dublador. Mesmo se a gente pensar hoje na locução publicitária, ela é feita muito mais por atores, né? Que tem um trabalho como artista de voz, do que por radialista, né? Que está mais na parte de apresentação e tal. Mas as pessoas questionam assim, não, mas você é narrador ou você é locutor? Não, você é dublador ou você é locutor? Acho que cada um tem que ir atrás do que quiser ser, né? Que nem mesmo dentro da fonoaudiologia, né? Assim, mas peraí, você atende jornalista ou você atende ator? Eu atendo os dois, eu sou formada nisso, eu sei. Eu atendo voz profissional, exatamente. E óbvio que eu não vou fazer a mesma estratégia com as duas profissões e vou me empenhar para, né, o que você falou, para trabalhar com esmero aí em cada realidade, assim, né? Então, sei lá, uma coisa que eu faço hoje é treinamento empresarial. Aí você fala, nossa, mas treinamento empresarial... Tem um monte de ator que nem é fonoaudiólogo que trabalha com treinamento empresarial, né? E dentro da fonoaudiologia tem uma parte muito ampla de falar sobre comunicação, sobre competência comunicativa, exatamente, né? Então... Enfim, acho que dá pra gente, quando a gente falar em voz, dá pra fazer muita coisa, né? Muito legal. Como é que é esse seu trabalho nas empresas, Clara? Fala um pouco disso. Olha, em empresa, acho que tem 2 linhas, né? Uma parte que é de executivos que procuram consultório para ter um trabalho, olha, eu preciso falar melhor, ou eu preciso apresentar melhor as minhas palestras, né? Meio que voltado, eu não gosto muito do nome oratória, mas infelizmente é o nome mais ranqueado no Google, né? Então a gente não pode ignorar que esse nome existe. Então quando as pessoas procuram um trabalho de comunicação, de oratória e tal, eu faço esse atendimento individual e geralmente são encaminhados, às vezes por empresa ou por algum gestor e tal. E também eu trabalho, na verdade, assim, eu presto serviço para algumas empresas de consultoria que dão, então, sei lá, uma empresa de media training que vai dar um treinamento de media training. Aí eu entro com um módulo vocal, né? Hoje a minha experiência é essa. Ou um treinamento de comunicação e liderança, sei lá, um programa de treinamento dentro de uma grande empresa de liderança. Aí eu entro para dar essa parte de voz e comunicação. Então, eu não assumo, né? Nem me sinto à vontade, assim, eu que coordeno o treinamento todo. Geralmente eu trabalho com equipes, né, de facilitadores, e aí eu sou chamada para facilitar essa parte de voz e comunicação. Eu acho bacana você falar isso, porque, na verdade, você tem toda a formação de fonoaudióloga e de atriz e sabe exatamente que, no final das contas, muitas vezes eles precisam estar lá na frente interpretando, né, um papel, né, para conseguirem fazer a coisa ficar bem feita. E eu gosto de falar sobre esse tipo de trabalho, porque, na verdade, tem muita gente de oratória que não é da nossa área, né? Enfim, é isso que você estava falando, de repente são atores que estão dentro da própria empresa, ensinando a se portar, ensinando a falar. E isso é muito legal, que é uma área da fonoaudiologia que é inexplorada. Né? Claro. E eu acho que é muito possível. Assim, acho que o fonoaudiólogo, ele traz uma... Aí vou defender também a profissão, ele traz uma formação bacana, mas também existem outros profissionais que são muito bem formados, né? Eu sei lá, eu num treinamento de media training, não sou mais importante que o jornalista, né? Apesar de trazer um lado de comunicação que talvez ele traga uma abordagem diferente, mas nós dois vamos falar de comunicação com abordagens diferentes. E tem muita gente, assim, muito boa, sabe? Quando eu vou falar assim de comunicação, eu falo, caraca, essa pessoa não é fono, mas ela sabe muito, né? Assim como a gente tem hoje, felizmente, assim, sei lá, professores
professores de canto que se debruçam sobre a fisiologia vocal, né? E claro que você não vai mandar um professor de canto fazer uma terapia num paciente que tem uma doença vocal. Claro. Mas, pô, tem muito professor de canto que, sei lá, que atua muito bem na área Claro. de preparação vocal, né? Então, eu acho que a gente... Esse trabalho de voz, ele permite, não digo nem permite, acho que ele promove mesmo com que a gente... Exige, né? Exige, exato. Com que a gente trabalhe junto com outros profissionais. Ah, eu também acho. Eu também acho. Por isso que eu acho tão legal você ser várias coisas e trabalhar nessa área. Entende? Porque, mal ou bem, você está trabalhando com voz. Né? Eu gosto disso. Eu tô te falando isso tudo porque, assim, eu fiz a minha formação, depois de fono, eu fiz psicanálise e fiz acupuntura. Então, assim, de repente eu trabalhar com voz, eu tô trabalhando com a questão emocional, né? E no final das contas, de repente eu consigo, através de uma agulha, resolver uma coisa e as pessoas ficavam lá atrás e falavam assim, mas o que você vai fazer com a acupuntura sendo fono? Eu falava, não, eu não sei. Ou então, você é psicanalista e vai fazer fono? É fono fazer psicanálise? Então eu acho muito maneiro, sabe, quando a gente consegue agrupar tudo, né? E você conseguiu no final das contas. Tem aqui em São Paulo, tem a Mirella, que é uma fono que ela atende dubladores e a gente trocou umas figurinhas e ela também tem uma formação, eu não sei se agora é em psicologia ou em psicanálise, né? Mas também, puxa, para ela é super legal enquanto fonoaudióloga, ela acolhe uma queixa emocional, aí que eu acho que todo terapeuta acolhe, mas é diferente, né? Enquanto uma visão aí de é uma abordagem diferente, né? É legal, é somar, né, Luísa? É somar. E me conta, e na tua área de trabalho como fonoaudióloga, né? Como é que é a tua vida? Você trabalha dentro do teu consultório? Você trabalha eu faço essa parte de treinamento, né? Assim, que são um pouco mais esporádicos. Eu dou aula em 2 escolas, né? Que eu dou aula de voz, uma escola de teatro musical e uma escola de dublagem, que eu já estou há bastante tempo. Então, eu dou aula nessas 2 escolas e faço esses treinamentos e atendo no consultório, né? Agora atendo online, né? Porque agora o consultório está lá fechadão, vim com um monte de coisa para casa e montei ali o canto, né? Nossa, uma loucura. Mas é isso. Então, hoje eu acho que como fono, assim, o atendimento individual eu faço sempre no consultório, e aí essa coisa de dar aula, né? Eu sempre gostei muito de dar aula. A minha família é uma família de professores, né? Assim, meu pai é professor universitário aposentado. Ah, tá explicado, então. É genético o negócio. Meu irmão, todo mundo na casa é professor, assim. Então, eu acho que os professores que assistirem aí ou estão assistindo vão saber dizer isso, mas infelizmente não é uma profissão que financeiramente é tão atrativa, né, ser professor, assim, mas é uma coisa que você gosta de ensinar, né, eu sempre gostei de trabalhar em grupo, e você sabe que uma pessoa que me incentivou muito a atender em consultório é o Reinaldo, assim, que a gente é amigo desde a faculdade, e ele falava, você tem que investir no consultório, e eu não queria, eu falava assim, não, eu gosto de dar aula, porque eu gosto de estar com gente, né, eu sempre gostei de grupo, não tem jeito, né, e aí eu falava, não, porque eu fiquei muitos anos encaminhando o paciente para as minhas colegas e não atendendo o paciente, só dando aula no Senac. Dava assim 30 horas de aula no Senac, na rádio, no vídeo e no teatro, né? E aí eu adorava, assim, né? E aí depois eu falei, eu acho que eu também tenho condição, né, de ter a minha cartelinha de paciente, enfim, eu comecei a ir aceitando essas procuras que tinham. E aí eu fiz essa inversão. Então eu comecei a dar bem pouca aula, porque é uma coisa que hoje para mim é um prazer dar aula, eu gosto de ensinar, eu acho que quando a gente dá aula, a gente é obrigado a estudar, a atualizar, então para mim é até uma maneira assim de disciplina. Então eu comecei, mas assim, dou aula hoje muito menos, uma vez na semana, às vezes 2 vezes na semana, e o resto eu atendo muito mais no consultório, né? E aí a locução sempre fiz de casa, assim, é um ou outro estúdio que você vai gravar, né? Agora na pandemia a gente não vai gravar em lugar nenhum, né? Mas isso foi muito bom, assim, porque como eu sempre investi na locução em home studio, agora que a gente está nessa fase de pandemia, eu tenho conseguido atender normal, assim, a demanda por ter isso pronto em casa. Né? E você tem um home studio de fato em casa? Você tem uma cabine acústica? Eu tenho uma cabine. Você sabe que na locução, Luísa, muita gente até critica assim, a cabine, né? O ideal é a gente chamar um cara bacana assim de áudio para ele dar uma olhada no seu ambiente, na sua salinha e fazer dela um ambiente acústico, né? O que acontece é que até
um ano e meio atrás, até quase 2 anos, eu morava de aluguel num lugar barulhento, então a minha opção, né, não tinha condição de reformar uma parte de um prédio alugado, então eu comprei essa cabine. E aí, é isso mesmo, acho que faz uns 2 anos, não, faz uns 2 anos que eu já tô aqui, então acho que uns 4 anos aí que eu comprei essa cabine para poder trabalhar de casa, assim, aceitar essas opções porque era um lugar barulhento. E aí comecei a fazer, então hoje eu tenho uma cabine, aí computador, microfone, placa de som e tal, e que é o que precisa ter, né? Eu tô te perguntando isso porque agora com essa história da pandemia, muitos dubladores entraram em contato comigo para perguntar se eu conhecia alguém que tinha essas cabines acústicas. E eu falei, gente, na verdade você tem que entrar em contato aí com essas lojas, né, de audiômetros, cabines audiométricas e tal. Mas eu comentei com eles exatamente isso. Eu falei, se vocês fizerem um tratamento acústico no lugar onde vocês estiverem, de repente fica mais barato. Mas eu acho que não fica mais barato, porque para você fazer o tratamento acústico, a primeira coisa que você precisa investir é numa janela e porta anti-ruído, que já é muito cara. Né? Já é uma fortuna. Então, que é o motivo de eu ainda estar com a minha cabine e não ter mudado, né? O que eu pretendo, agora que eu tenho, né, um apartamento que é próprio, então eu falo assim, aqui eu quero investir nisso, entendeu? Entendi. Mas é isso, né? Você tem que ter uma bala na agulha para falar, então tá bom, vou fazer uma porta acústica, vou fazer... Enquanto que a cabine, você se muda, você, é um trambolhão, não tem o que falar, é um trambolhão, mas pelo menos é uma maneira de resolver, né? Assim, claro. Então, eu não acho que... Na dublagem, a galera, acho que gosta mais de cabine do que na locução. A galera da locução, assim, do áudio de locução, o que eu vejo, assim, o pessoal comentar, eles criticam mais a cabine. A verdade também é que, assim, a locução, ela tá muito mais acostumada ao trabalho de home studio e a dublagem, ela tá, né, em São Paulo, não sei como é no Rio, mas em São Paulo agora, né, que a categoria, numa reunião, com votação e tudo, autorizou durante a pandemia, né, a prática de dublagem em home studio, mas isso exige plataforma, exige configuração de computador, de microfone e tal. Então, muitos dubladores têm falado com os locutores para buscar, assim, buscar suporte mesmo para formar. A Adri falando aí. Mandei beijo para ela enquanto você falava. Linda, isso aí. Querida. Não, mas eu acho isso maravilhoso. É bom você dizer isso, porque na verdade tem muita gente agora meio que perdida. Aqui no Rio, até a semana retrasada, estava todo mundo muito perdido, tinha muita briga ainda com essa coisa de como é que vai ser as normatizações. Enfim, quem quer, quem não quer, né? Que as coisas aconteçam da forma que tem que acontecer. E, na verdade, a gente tem que pensar que hoje a gente não pode sair. Como é que fica isso? As dublagens precisam acontecer, né? Enfim, então... existem milhões de questões, existe, né, uma questão do mercado, de como funciona, mas é isso, existe uma pandemia mundial e a gente não pode ignorar. Acho que o maior medo de todo mundo, assim, principalmente da categoria dos dubladores, é o quanto que isso vai abrir precedentes para outras práticas, assim, quando isso passar. Mas não tem jeito, né? A gente, aqui em São Paulo, semana que vem, vai começar a apertar as restrições, né? No Rio, aqui também. Imagino que a coisa vai tá pior ainda, né? Então, vai ficar cada vez mais inviável de ir ao estúdio. Então, a gente precisa também encontrar soluções, né? Porque é isso, né? Acho que a gente tá preparado. Assim. Os conselhos nunca permitiram aquela história, nunca permitiram as videoconferências, né? Essas coisas de atendimento online, e agora está podendo. Né? Não sei como é que vai ser depois. Né? Exatamente. Agora você faz o fisioterapeuta da aula de pilates online e antes você não podia dar, e agora tá tendo. Aí como vai ser depois, a gente vai discutir também como vai ser depois, porque eu acho que também, sei lá, o que eu tenho aprendido, né, tudo isso que eu venho passando aí, acho que é isso, às vezes a gente tem que esperar uma coisa acontecer pra gente discutir como é que vai ser, né, assim. Nossa, falhou. Oi, cadê você? Falhou a internet aqui, peraí. Vou esperar voltar. Ixi. Oi, Pati. Linda. Adequação, você falou. Eu vou voltar com ela. Vamos ver se eu consigo. Oi, Dri. Gostoso ter você por aqui. Voltou. Oi, amor. Voltei, menina. Caiu aqui, porque tem alguma coisa que caiu, desculpa. Não tem problema nenhum. Mas, enfim, como a gente estava falando, acho que a gente precisa esperar e ir se preparando, né? É isso, tipo, a telemedicina, a telefonoaudiologia, a telefisioterapia, todo mundo vai ter que andar. E eu acho legal, a gente lá atrás conversou, acho que faz umas 3 semanas, né, Clara, que a gente conversou a respeito dessa coisa de atendimento e tal, como é que estava fazendo. Enfim, eu acho que a gente vai se reinventando.
né? E é engraçado, eu não sei se para você... O Edu, lindo, um ator lindo. Na verdade, eu acho muito engraçado, porque para mim é uma coisa muito nova, porque como eu sempre trabalhei presencial, para mim é muito complicado trabalhar com uma câmera na frente, enfim. E está sendo difícil, porque é uma outra voz, é uma outra força, é uma outra tensão. E eu tô exausta. Eu falei hoje com a Mabel. Falei, Mabel, eu tô cansada. Como que você dá conta o dia inteiro de ficar na internet, garota? Pois é, porque é uma loucura, prática. né? Eu acho que, inclusive, Luiz, a fadiga vocal, assim, tipo, eu tenho pacientes, né, clientes, na verdade, executivas, assim, que falam, meu, agora eu tô com cansaço. E a queixa era de comunicação, não tinha nem nada a ver com trabalho vocal, no sentido de resistência, de condicionamento. E aí veio, assim, de uma semana para outra, assim, olha, eu só passo o dia inteiro em call e tô com fadiga vocal. E eu falei assim, caraca, né? Tipo, e nem era esse o foco do atendimento. E existe, porque a gente não monitora a intensidade, né, de como a gente fala, né? E os meus amigos profissionais, a Adri falou, ó, exausta, muito mais cansativa. A Adri eu fico feliz de ouvir. Estamos juntos, né? O Juvenal também falou a mesma coisa, falou, Clara, tô cansada, a aula online é mais cansativa, né? Outros grupos que eu faço parte, assim, de professores de canto, mesma coisa, porque o nosso nível de atenção, né, para monitorar, puxa, peraí, o que eu ouvi dessa voz? Não, o exercício, eu quero ver a língua, como é que tá, não sei o quê. Chega mais pra frente, põe a luz. Peraí, não tô vendo toda. Pior é quando a pessoa tá pra baixo. Aqui, vê como é que tá, assim, né? Tá assim. Tipo, crente que você vai encontrar, né? Se eu fizer se eu mudar aqui a minha posição, eu vou conseguir ver melhor. Mas é isso, né? É intuitivo, assim. E eu acho que a gente está aprendendo. Eu também fico mais cansada, mas ao mesmo tempo tenho percebido, isso é muito legal, né? Eu assisti uma live da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, que eles chamaram um cara que eu não lembro o nome agora, mas que é um cara importante da USP Bauru, que sempre defendeu a telemedicina, né? E aí ele estava explicando, assim, que a telemedicina não é uma videochamada, né? É o procedimento médico que você faz. Então, eu tenho pensado, eu fiquei, né, com várias inculcações, assim, porque para puxar, né, para a telefonoaudiologia, e aí eu pensei, a telefonoaudiologia não é só a chamada, não é eu fazer o exercício online, não. É todo o trabalho fonoaudiológico de cuidado que eu vou proporcionar para esse paciente, né? E isso, no meu caso, tem dado mais trabalho, porque depois eu tenho que mandar um e-mail com um áudio gravado, com não sei o que antes eu fazer tudo durante a sessão, entendeu? Aí, às vezes, eu falo assim, cara, não sei se ele pegou, além de ter feito, eu vou mandar um vídeo extra, e vou dizer, né? E isso tudo faz parte dessa telefonoaudiologia, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fico feliz, porque os meus colegas, e eu também, tenho certeza que você também, tenho conseguido bons resultados. Aí eu falo assim, meu, isso é fonoaudiologia, sabe? A galera tá melhorando. Então, tive paciência assim, Clara, minha voz tá mais resistente, olha, o meu agudo tá melhor, tá com menos quebra. Aí eu falo assim, meu, dá certo. Se a gente faz um trabalho direito, funciona. E aí, Lu, o mais legal sem laser, sem eletro, sem você tá falando um monte de coisa. E funciona, né? Porque a gente sabe a base. Legal? Essa coisa da gente se equipar na fonoaudiologia, né? Ter eletro, ter laser, estudar o tempo todo, ter ultrassom, e os aparelhos de ressonância, blá. No final das contas, parece dar uma falsa sensação que a gente, na verdade, não sabe mais fazer fonoaudiologia se a gente não tiver esses equipamentos todos, né? E é um barato, porque a gente se reinventar, eu estou estudando nunca... Nossa, o ano passado eu fiz 7 cursos. Voltei a estudar, eu estou fazendo um curso agora de eletro de novo online, até com o Charone. Está sendo incrível, porque eu estou com uma nova abordagem. E está sendo engraçado, porque eu estou estudando muito mais. E eu estou vendo resultados absurdos, sabe assim, em 4 semanas. Né, de atendimento, você fala assim, gente, que legal esse negócio de fonoaudiologia online. E sem esses aparelhos, né, aparelhos. E não, imagina, não tirando o mérito, eu também uso laser, eu não uso eletro, mas eu uso laser, eu amo tubo, mas é legal a gente ver que a ciência está aí para mostrar, né, que na hora que você entende a fisiologia, a gente consegue resultado. Então, é isso mesmo, né? Põe a luz na língua, faz uma adoçada, mas que dá certo, e que a gente sabe fazer dar certo, né, e o paciente está aí para contar que dá certo, né? Isso me motiva bastante, assim, sabe? A mim também. Eu acho que essas coisas estão animando. No final das contas, a gente está... É reinvenção mesmo, né? Eu tô com saudade do consultório, porque meu consultório é uma bagunça, né? É muita gente entrando e saindo. Eu fico cansada, parece que eu dei uma festa por dia, porque tem assistente, tem gente que chega na emergência, que vai lá só pro eletro,
teatro, e enfim, é o dia inteiro. E é a classe artística, né? Que é isso que você conhece, que é aquela delícia. Eu tô sentindo muita falta. Mas, ao mesmo tempo, essa coisa das lives com vocês está sendo tão gostosa, porque a gente fica sabendo, na verdade, profundamente, né? Da onde vem, como é que... Enfim, os princípios de tudo, né? Pra cá. E tá sendo muito gostoso também. E, olha, tô nesse momento me sentindo muito mais acolhida, porque você e a Adriana estão falando que também estão cansadas, eu fico um pouco mais acolhida com a situação. Hoje eu tinha duas pessoas que desmarcaram, eu falei, eu tô de folga hoje, gente, que delícia esse negócio. É isso, mas é uma loucura. Mas é muito bom. Querida, eu tenho que te agradecer um monte. Agora que eu vi a hora, se a gente deixar, a gente vai falando aqui, porque o papo não falta, né? Te agradecer demais por ter estado aqui comigo. Você é uma pessoa que eu admiro muito, assim, você realmente foi uma pessoa que quando eu conheci, deu uma sensação de, caraca, eu conheço essa garota a vida inteira. Então, é legal a confiança que a gente acabou tendo uma na outra, de levar paciente, enfim. Essa coisa mesmo de energia, né? De saber que o outro vai fazer o melhor pelas pessoas que a gente está indicando, né? E vice-versa. Então, eu só tenho que te agradecer. É isso que a gente precisa. Eu que agradeço. Eu acho que a gente está num momento... você atende bastante aí artista e eu tenho refletido muito, assim, enquanto profissional, mas enquanto artista, né, também, que eu sou, do quanto a gente precisa estar junto, assim, né? O quanto a gente precisa se apoiar, o quanto a gente precisa divulgar os colegas e saber dividir aí, né? Acho que a gente vive um problema tão grave no mundo, né, de que a nossa dificuldade, assim, da divisão de classe social, enfim, um outro assunto aí, mas e aí o que a gente pode fazer minimamente para dividir conhecimento, para dividir dores, para dividir conquistas, né, assim, acho que a gente tem que buscar essa palavra dividir, assim, né, dividir desde o do material até o emocional aí com quem tá perto, a gente precisa se fortalecer, acho que é isso. E essa coisa do dividir, a gente recebe muito e a gente dá muito da gente, então é muito legal, porque de vez em quando a gente não espera, né, amor que vem de determinado... Você fala assim, gente, eu tô precisando. Aí vem um monte de amor, de repente. Você fala, opa, eu não tô sozinha, né? Isso é importante. Eu queria te agradecer também. Não estamos, né? Você também não. Eu acho que a gente te agradece aí por lembrar, por ter me chamado. Fiquei super contente. Enfim, pra gente tá sempre junto e poder contar uma com a outra. Você é muito com querida certeza. Também. Foi um encontro muito feliz aí a gente ter se conhecido, com certeza. Foi. A hora que eu for pra São Paulo, eu vou te agarrar bastante, apertar bastante. De máscara, hein? De máscara e álcool gel. É importante, mas a gente vai se apertar. Com certeza. Querida, fica com Deus, a gente vai se falando, tá? Eu vou deixar a live gravada e aí eu mando pra você, tá? Eu vou deixar no YouTube e te mando. Tá bem? Tá bom. Obrigadão. Beijo pra todo mundo. Obrigada, linda. Beijo em casa. Tchau, amor. Tchau. Gente, Clara é demais. Oi, Gera. Tudo bem, Jeremias, querido? Cadê Nando? Tenho visto Jeremias fazendo umas postagens engraçadíssimas. Eu voltei. Oi, amor. Eu voltei, Oi, amor. Voltei. Você voltou. Eu te chamei. Esse negócio de energia é um negócio muito doido, né? Eu falei pra você que ela é muito doce. Quando bate eu, na verdade, não quero comentar nada. A única coisa que eu quero comentar sobre o papo de vocês é profissionais que apoiam outros profissionais, sejam de qualquer área, geram respeito e admiração. Concorrência, gente. Aquele negócio de panelinha, não sei o que, concorrência, que não sei o que. Isso aí só vem do egoísmo e do egocentrismo de cada um. Você falou tudo. Então, pois é, exatamente. Então, assim, os fonoaudiólogos que se apoiam geram respeito, geram admiração, geram parceria. E é isso, cara. É isso. E é isso. Os atores, os dubladores, a arte em si, os profissionais. É isso. Sabe que é bacana? Porque a Clara é uma pessoa que... Eu conheci ela, a Adriana e a Lu num momento de curso com o Reinaldo. E foi muito engraçado. A sensação é que eu já conhecia eles há muito tempo, sabe? E você vê, o Reinaldo mandava gente pra mim, manda gente pra mim, ela manda gente pra mim, Lu também, e eu mando pra eles o tempo inteiro. Porque eu acho que assim, a gente não dá conta. Nesse momento eu tô podendo atender online, ok. Mas antes não tava, né? E é o que a Clara falou, a melhor coisa do mundo é você poder presencialmente mexer naquela estrutura para você ver o que está acontecendo, entendeu? Então, é maravilhoso.
Estão me perguntando há quanto tempo. Conheço ela há 2 anos. Há 2 anos que eu conheço a Clara. E 2 anos e pouco. E a gente, na verdade, se frequenta pela internet. Porque a gente se viu, na verdade, 2 dias do curso e depois não se viu mais. E aí eu tem encaminho o gente que a paciente gente para ela. conhece um dia só e acha que parece Foi que a vida se inteira. conhece a vida toda, né? Mas isso aí, cara, é É. encarnação, vida passada, tem um monte de coisa, energia que se cruza. É. Vai saber, esse Energia. universo é misterioso, rapaz. É esquisito esse negócio. Isso é esquisito. Olha Bom, aí, gente, você. essa foi a. Oi? Eu vou falar. Você é meu filho sem ter sido nunca. A gente divide, eu e sua mãe, essa criatura. É Eu verdade. chamo Cláudia da mãe do meu filho. Então É pronto, verdade. é isso. Eu tenho minha mãe aqui em casa e a minha fonomandióloga. Lindo. É isso aí. Lindo. Gente, essa foi a Clara Bom. Rocha. Amanhã esse vídeo vai estar no YouTube. E amanhã estamos com o Marcos Brandão. Oh, delícia. E no sábado com o Marcos Tadeu. Foi Clara, Clara, Marcos, Marcos. Pronto, pronto. Eu vou te arranjar mais um monte de Clara e um monte de Marcos para você se ferrar. Gente, aí eu vou botar um de cada vez. Pois é, vou te arranjar um montão. Ô, Marquinhos, Marquinhos tá aí. Oh, meu amor. Amanhã é você. Oba! Oba! Gente, Falar com meu amanhã menino. 18h30 com esse lindo querido aí. E amanhã a gente está de volta. Tá bom, Beijo meu amor. grande, se cuidem. E por mais que esteja mais friozinho, bebam água. Eu sei que não dá tanta vontade, mas bebam água. Eu fiz um desafio para mim. Essa garrafa aqui tem 1,5 litro, é aquela garrafa de mate. Tem 1,5 litro. O recomendado são 2 litros, né? Sim. Eu tenho que tomar uma garrafa dessa por dia. Boa. Pronto. Aí eu Boa, já ok. controlo. Aí Você tá tem que pensar que friozinho. você está fazendo menos esforço, né? Então você está bebendo essa água, 1,5 litro. Se tá tudo bem, você não tá com sede, tá bom. Não tá ruim, não. É Bebe ótimo. água. Tá ótimo. Se hidrata. Então até amanhã, gente. Querido, Um beijo. obrigada. Se cuida, Lu. Fica em casa. Até Beijo. Se amanhã. cuida. Você Beijo. também. Tchau, gente. Até amanhã.